Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo ao meu canal. Eu sou o Nicolas Santos e hoje eu vou ensinar a você como classificar e resolver qualquer problema que você estiver passando na sua vida. E realmente, não é bait, não é um título assim para chamar atenção. Essa é uma forma que eu utilizo para separar, para organizar tudo aquilo que eu estiver passando e, consequentemente, definir qual que é a forma de lidar com cada tipo de problema diferente. Sem mais enrolações, vamos aqui. Primeiro tipo de problema, o problema que você pode resolvê-lo. Em qual sentido eu digo isso? No sentido de que a solução desse problema, ela depende exclusivamente de você. Ela depende de alguma ação que você tome ou que você deixe de tomar para conseguir sair dessa situação, desse problema. É, Divida o problema em partes menores. Muitas vezes você está passando por uma situação que ele é um problema grande e que ele precisa de várias etapas para que você consiga lidar com ele. Às vezes, por exemplo, você pode estar passando por problemas com a economia financeira, mas se você for tratando ponto a ponto de como estão indo seus gastos, de como que está indo a sua renda, e dividir isso e trabalhar as coisas aos poucos, você consegue resolver a sua situação como um problema maior. Busque um conhecimento ou uma habilidade. Às vezes você pode estar passando por uma situação onde você não consegue, onde você, por exemplo, no serviço, você está frustrado porque você não domina uma plataforma nova. Esse é o tipo de coisa que você só vai conseguir realmente com experiência, com prática. Às vezes vale muito a pena você reservar um tempo no seu, um tempo pessoal para estudo, para aprimoramento, testar, verificar, ver vídeos no YouTube, fazer um curso específico para que você possa ganhar, né, desenvolver essa habilidade ou aprender a lidar com aquilo que você estiver passando. Ou então peça ajuda, né? É uma coisa assim relativamente simples. Às vezes a resolução do nosso problema ele não depende de alguma coisa que eu faça, mas dependa que eu procure alguém. Por exemplo, um exemplo que eu vou usar aqui para os três tipos. Você está com algum tipo de dor. Você está com uma dor no joelho, está com alguma coisa te incomodando. Você Se você não souber exatamente o que que é aquilo, você precisa ir ao médico. Aí, quando você for ao médico, o médico vai te passar um diagnóstico, né? Vai fazer os exames, e fala assim, ó, essa dor sua no joelho, ela está sendo causada por causa disso, disso, daquilo. Você vai precisar fazer esse tipo de exercício e tomar esse remédio. É uma coisa que você vai ter que fazer e você só vai conseguir isso se você procurar ajuda. Às vezes você pode estar com um problema numa encanação, alguma coisa que você esteja lidando e você realmente não sabe como resolver aquilo. Mas você pode contratar uma pessoa para resolver. Problema tipo 2: você não pode resolvê-lo, mas pode se afastar dele. Entenda aqui que esse se afastar, ele não é fugir do problema. São coisas diferentes. Fugir é no sentido de medo, é quando você não faz a menor ideia do que você está passando, ou você não se enxerga com uma estrutura emocional o suficiente para lidar com aquilo. Fugir não é uma resposta. Mas tem problemas na vida que a solução para aquilo é você se afastar daquela situação. Em majoritário, são coisas que não dependem de você. Eu vou citando alguns exemplos aqui conforme a gente vai conversando. Primeiro ponto, identifique se é algo que realmente depende de ti. Por exemplo, a sua dificuldade é que você se frustra porque você tem uma pessoa do seu convívio, um amigo seu, que ele tem algum tipo de defeito. Por exemplo, ele é uma pessoa que reclama demais, é uma pessoa que ela acaba sugando a sua energia, é uma pessoa que não traz uma vibe boa. E aquilo te incomoda, sabe? Toda vez você tá lá e tá na presença daquela pessoa e tudo mais. Você pode consertar aquela pessoa? Você pode resolver esse problema de caráter que ela tem, essa característica específica que ela tem? Não pode.
Na maioria, 99% das vezes a gente não pode. Isso depende exclusivamente da pessoa. Então, a solução, o seu problema é: você está incomodado com tal atitude de certa pessoa. A solução para isso é se afastar. Você não pode mudá-la, você não pode alterar quem ela é. Você tem que aceitar isso e afastar essa pessoa do seu convívio. Isso é uma coisa que a gente percebe até mesmo na definição do que é uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira é quando você conhece uma pessoa, você conhece os defeitos dela e você aceita conviver com esses defeitos, porque todo mundo tem defeitos. Mas um amigo seu de verdade é uma pessoa que você sabe quais são os defeitos daquela pessoa, só que você convive com eles, você está disposto a isso. Só que alguns defeitos são mais prejudiciais do que outros. E você não é obrigado a lidar com isso, você não é obrigado a suportar, seja um amigo, seja um parente, um familiar. Então, a solução nesse caso é sim você se afastar do convívio com essa pessoa em específico. Reduza o impacto emocional. Isso daqui é, por exemplo, uma situação, você acessa bastante redes sociais e por conta disso você acaba ficando ansioso ou às vezes até mesmo depressivo. Você observa estilos de vida, você observa rotinas de certas pessoas, você busca ver como que certa pessoa está fazendo, o que que ela está falando, onde que ela está indo, e essas coisas acabam te gerando ansiedade. Essas coisas fazem você achar que a sua vida é ruim, porque você está vendo só os highlights, os melhores momentos das vidas das outras pessoas. Isso é um problema sério hoje em dia. Muitas pessoas têm, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está lidando com esse tipo de situação, mas nesse caso, a solução. Eu fui invadido aqui, gente. Pera aí, agora não. Nesse caso, a solução é literalmente. Não, pera aí. É literalmente você se afastar disso. Você dá um tempo com as redes sociais, você é, é, afastar o gatilho do celular, do tédio de você, você procurar outras coisas para fazer para que você não fique acessando o tempo todo. Mas nesse caso, perceba que o seu problema, o que te incomoda de fato, é sua ansiedade, é sua depressão, é sua autocrítica. Isso é motivado pelo quê? Isso está sendo motivado por conta do acesso em redes sociais, por conta da busca incessante em ficar sabendo como que tá a vida alheia, a vida de famosos, a vida de uma pessoa que você conhece em específico, goste você dela ou não. Então, a solução para isso é você cortar isso na raiz. É você cortar o que está alimentando o fogo, basicamente. Então, se afastar, às vezes, até mesmo desinstalar um aplicativo, porque se você parar para pensar bem, a maioria dessas coisas não traz benefício nenhum. Então, a solução para esse caso é você se afastar. Abrace o desapego. Esse tipo de coisa é quando, por exemplo, você está no trabalho, você está se esforçando para um projeto em específico, ele está evoluindo, ele está progredindo, só que você não está recebendo um reconhecimento que você acha que deveria, e às vezes até merecia mesmo. Às vezes não é só o seu conceito que está errado, às vezes você realmente merecia um reconhecimento melhor por aquilo que você está fazendo. Nesse caso, assim, entram dois pontos. Entra primeiro a sua expectativa quanto àquilo. A expectativa ela é um fardo exclusivo de quem o cria, de quem o carrega. Então, isso é um problema seu, sim. E em segundo, entra que assim, você está buscando um reconhecimento de outras pessoas. E novamente, nós não podemos controlar as outras pessoas. Nós não podemos controlar no que elas vão prestar atenção, no que elas vão valorizar mais ou menos. Nós podemos fazer a nossa parte. Você está fazendo a sua parte. Isso é maravilhoso. Mas entenda que esse reconhecimento, esse mérito, às vezes ele não vai depender de você. Então, se desapegue disso. Não leve esse sentimento de reconhecimento
com tanta significância quanto você está levando nesse momento. E, consequentemente, se afaste desse sentimento. Antes de entrar aqui no terceiro tipo, né, o tipo de problema mais complicado que tem de lidar, queria pedir aqui, conversar mais uma vez com você aqui de perto. Se você está aqui até agora, para você, para o seu tipo de pessoa que eu faço esse vídeo, esses tipos de vídeo, né, mais longo, um conteúdo mais conversado, mais simples. Então, eu peço para você, deixa o seu like aqui, faz o comentário, se inscreve no canal, isso ajuda bastante. Muito obrigado já de coração. Vamos aqui, problema tipo 3. Você não pode resolver, você também não pode se afastar e, portanto, você tem que suportar. Esse é o tipo de coisa que, assim, ele é mais difícil de lidar mesmo. Muitas vezes na vida a gente passa por isso. Muitas vezes a gente não tá passando por um problema desse tipo, só que a gente não tá querendo assumir a responsabilidade dos outros pontos. Por exemplo, às vezes você tá com um problema do tipo 1, uma coisa que você pode resolver. Só que para você resolver, você vai ter que sacrificar alguma coisa que você tá levando com muita relevância. Então, você prefere fingir que esse problema não tem solução do que abrir mão daquilo que você está gostando para conseguir resolver aquele problema. Ou às vezes você não pode resolver, mas para isso você teria que se afastar de alguma coisa e você não quer se afastar daquilo. Então, qual que é a solução? Se eu não posso resolver, não posso me afastar, você tem que suportar. Você tem que entender que isso é uma coisa que vai fazer meio que parte da sua vida. Por exemplo, aquele exemplo que eu usei no primeiro problema, você tá com uma dor no joelho. Você vai no médico e ele te dá um diagnóstico e fala assim: olha, Nicolas, você tá com um problema aqui que ele é da sua estrutura. Não tem cirurgia, não tem remédio. Você pode fazer uma fisioterapia e um fortalecimento muscular aqui para melhorar, mas você vai ficar com dor nessa perna pro resto da sua vida. Não tem como se mudar. Você vai fazer o quê? Você vai cortar sua perna fora? Não vai. Então é o tipo de coisa que você tem que suportar. Mude a sua perspectiva. Mude a forma com que você já constatou que você tem que suportar aquilo, que você tem que conviver com aquilo. Mude a forma com que você considera esse problema. As coisas ficam piores na medida com que quanto a gente mais reclama delas. Então, se você passa por uma situação e você constantemente fica reclamando a respeito daquilo, a intensidade daquilo só aumenta. Aquilo passa a ter mais relevância e mais força sobre você pelo simples fato de você estar reclamando sobre aquilo. Então, entenda, entre num estado de aceitação e abra mão da reclamação sobre aquela situação em específico. Senão acaba ficando até cada vez pior, né? Construa uma solução. Muitas vezes você não pode resolver ou não pode se afastar com a condição que você está no presente momento. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui no problema tipo 2, uma pessoa tóxica. Às vezes, é uma pessoa que você pode se afastar. É um amigo, é um colega, é um companheiro de serviço, de escola, alguma coisa assim que você pode tranquilamente se afastar dessa pessoa e não conviver mais com ela, simples assim. Mas às vezes não é. Às vezes é um familiar que mora na mesma casa que você. Pode ser o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, alguém que tá lá no convívio direto e você não tem o que fazer agora. Você pode começar a construir uma condição para que você consiga resolver esse problema, para que você consiga se afastar desse problema. Nesse caso, por exemplo, eu moro ainda na casa dos meus pais e eu tenho um péssimo relacionamento com meu irmão. Eu posso expulsar ele de casa? Não posso. A casa dos meus pais, quem manda são eles. Mas eu posso sair. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir
um estilo de vida, eu vou sacrificar certas coisas, adotar certos comportamentos na minha vida, ao ponto de que eu consiga sair daqui de casa. Ao ponto que eu consiga abandonar esse convívio. Eu vou criar um sustento para mim, vou desenvolver uma renda. Passou aqui 1, 2, 3 meses. Falei assim, ó, o negócio é o seguinte, tô pegando minhas coisas, tô indo embora. Tchau, tchau. Fazer as coisas com responsabilidade, lembrar sempre disso. O construir a solução, o objetivo é justamente esse. É quando você tem um entendimento que aquilo que você está passando tem sim como resolver, você só não consegue fazer isso agora, mas você consegue ir colocando tijolo, tijolo, de uma forma com que você vai chegar na resolução desse problema. E terceiro ponto, foque no controle da sua reação. Isso é uma coisa que envolve muito estoicismo. Você não pode controlar aquilo que acontece com você, mas você pode controlar como que você reage. A sua felicidade, a felicidade da sua vida, ela é diretamente proporcional à qualidade dos seus pensamentos. Se você leva tudo aquilo que acontece com você com um pensamento negativo, sua vida vai ser absolutamente negativa. Se você reclama constantemente de todas as coisas que acontecem, por mais que pode ser até ruim, mas se você alimenta isso dentro da sua cabeça, você acaba piorando sempre essa situação e você não deixa que isso se resolva. Entenda que muitas vezes o problema, você vai achar que aquilo é um problema de fato que não tem solução só porque você acha que é um problema. Muitas vezes é uma questão de ego, de orgulho, de autoentendimento, de autoaceitação. Você aceitar que uma coisa é daquele jeito e pronto, acabou. Então, você não pode controlar as coisas que acontecem, mas você pode controlar como você reage. É fácil? Não, não é fácil. Nunca foi fácil, não é, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas é aquilo que tem que ser feito, né? A verdadeira liberdade, ela não está em fazer aquilo que você quer, mas sim naquilo que você precisa, naquilo que é melhor para você. Então seja livre. Seja livre dos seus desejos, dos seus gostos, das suas emoções e faça aquilo que é melhor para você, abandonando também o ego e o orgulho. Bom, esse vídeo fica por aqui. Essas são as formas com que eu lido com os problemas da minha vida. Eu aprendi isso ao longo do tempo, não li isso em lugar nenhum. Talvez até exista, mas eu não encontrei até hoje. E eu espero que possa te ajudar também, da mesma forma que isso me ajuda. É, Novamente, eu deixo aqui o meu muito obrigado e um grande abraço.